Olá amigos, bom dia, paz do Senhor a todos. Bem-vindos a mais um vídeo sobre o estudo da Palavra de Deus através do Guia de Estudos Bíblicos da lição da Escola Sabatina, Preparação para o Tempo do Fim. Esses que são temas maravilhosos, principalmente para nós que estamos vivendo no tempo do fim. Que o Senhor Jesus nos abençoe no estudo da sua palavra. Pedir a você mais uma vez, se você não é inscrito ainda no nosso canal no YouTube, se inscreva. Na descrição desse vídeo tem um link, você pode clicar, se inscrever, deixar seu like ali também e ativar as notificações e acompanhar todos os estudos que são postados ali também. Amém? Vamos ao que interessa, que é o estudo da palavra. Hoje, quarta-feira, 20 de junho, a lição tem como tema o Armagedon e o Monte Carmelo, parte 1. E a lição nos traz o seguinte comentário: o que é essa grande batalha do Armagedon? Em primeiro lugar, o nome parece significar Monte do Megido. No entanto, nessa região não há nenhum monte conhecido como Megido, mas o Monte Carmelo estava localizado nas proximidades. E os estudiosos têm entendido a expressão Monte do Megido como uma referência ao Monte Carmelo. Mais precisamente, os estudiosos da Bíblia têm visto a história de Elias e os falsos profetas de Baal no Monte Carmelo como um símbolo, um tipo do que ocorrerá em Apocalipse 13. Como vimos ontem, o texto de Apocalipse 16, versículo 13, em sua referência ao dragão, à besta e ao falso profeta, remetem aos eventos de Apocalipse 13, da falsa trindade. Que vimos, que estudamos sobre essa falsa trindade na lição 9, que é composta pela besta, a besta do mar, a besta da terra e o dragão. Os problemas em Apocalipse 13 começam a chegar ao clímax nos versos 13 e 14, quando a segunda besta realiza atos sobrenaturais, abre aspas, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens, fecha aspas. Apocalipse 13, versículo 13. Esses eventos levam ao confronto direto entre Deus e Satanás, entre os que adoram a Deus verdadeiramente e os que adoram a imagem da besta. Apocalipse 13, versículo 14. O Guia de Estudo Bíblicos pede para que nós leiamos 1 Reis, capítulo 18, versículo 1 ao 18, que relata a história de Elias no Monte Carmelo. Como é que esse episódio de Elias, essa história de Elias no Monte Carmelo, se podem representar algo no tempo do fim, no tempo da batalha do Armagedon. Eu não vou ler completamente, vou fazer apenas um breve resumo. Aqui Elias, ele era um profeta de Deus verdadeiro, e nesse tempo Acabe governava a Israel, e Acabe tinha abandonado a Deus, estava servindo a Baal. E ali Elias, sendo um profeta de Deus, profetizou que não choveria durante a terra naquela terra enquanto ele não orasse e pedisse a Deus. E 2 Reis 18, versículo 1, vou ler aqui alguns versículos, diz assim: muito tempo depois veio a palavra do Senhor no terceiro ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias e apresentou a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminou os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas de 50 em 50 e escondeu numa cova e sustentou com pão e água. E ali Elias ele fugiu, porque Acabe, junto com Jezabel, estavam matando os profetas de Deus, matando os que eram servos de Deus, aos que se recusavam a adorar a Baal. E ali Elias tinha fugido, já tinha decretado que não choveria sobre a terra, e a fome era grande, era extrema, e Acabe mandou Obadias procurar alimento para os animais, e já tinha mandado procurar Elias durante os reinos da região toda, e não tinha encontrado Elias. E ali, quando Obadias foi à procura de alimento para os animais, ele encontrou-se com Elias. E Elias, a ordem que tinha que se alguém encontrasse Elias, levasse para o rei, para Acabe, para que Acabe desse cabo de Elias. E ali Obadias ele temeu quando encontrou Elias
temeu morrer, porque a ordem do rei era levar Elias. E no versículo 15, Elias diz assim: Disse Elias: Tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a ele, me apresentarei a Acabe. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou, e foi Acabe ter com Elias. Vendo-o, disse: És tu, ó perturbador de Israel? Respondeu Elias: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste aos Baalins. Amém. Então, na realidade, quem estava perturbando Israel não era Elias. Que estava perturbando Israel era o rei de Israel nesse momento, que tinha abandonado a Deus e estava adorando a Baal, né? Tinha abandonado os mandamentos de Deus. E em muitos aspectos, né, dos que nós encontramos nesse relato de 1 Reis 18, também nos referem ao tempo do fim, né, a batalha do Armagedon, ao grande conflito cósmico entre os poderes de Deus e os poderes de Satanás. E o povo, né, no verso 18, deixa bem claro que o rei tinha abandonado a lei de Deus e adorado aos falsos deuses, adorado a Baal. E o comentário disse assim, ó: Esse não tem sido o problema, independente das infinitas formas e maneiras pelas quais esse mal tem se manifestado ao longo da história. Então a questão de adoração não é o grande mal que fez com que o povo de Deus se desviasse. Muitas vezes você pode estudar durante a Bíblia toda, os grandes desvios do povo de Israel foi a questão de adoração, de abandonar os mandamentos de Deus, de adorar outros deuses, de adorar imagens de esculturas. Então, durante todo o a grande questão tem um nome: adoração. O grande conflito está em volta desse nome, adoração. E nos eventos finais também não é a mesma forma. Ou nós estamos adorando aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, ou nós estamos adorando a outra coisa, né? Ao inimigo, de forma indireta. No caso de Apocalipse 13, os acontecimentos que se desenrolam ali, em vez de adorar ao Senhor, as pessoas passaram a adorar a besta e a sua imagem. Não há meio termo, ou estamos do lado de Deus ou do lado de Satanás. Isso mostra a grande importância da questão em jogo, agora e especialmente na Batalha do Armagedon, em que, como veremos na história sobre o Monte Carmelo, a distinção se torna muito clara. Então a distinção é a adoração. Ou você adora a Deus, guarda os seus mandamentos e é fiel até o fim, ou você está adorando a outro ser, a uma imagem de escultura, a outros deuses, está se prostituindo perante ao Deus verdadeiro. E essa é a questão. Eu e você devemos adorar somente a Deus, ao nosso Senhor, ao nosso Criador, aquele que nos mantém, aquele que morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados e está querendo nos dar a salvação. Não recuse, não abandone, não negligencie tamanha salvação. Apegue-se a Deus a cada dia mais, estude mais a sua palavra, busque a comunhão com Deus através do estudo da sua palavra, através da oração, do jejum. Esteja preparado para quando essa batalha chegar, você esteja do lado vitorioso, que é o lado de Cristo Jesus. Amém? Que o Senhor Jesus nos abençoe e até amanhã com mais um vídeo, em nome de Jesus.